E aí, meus queridos e queridas, meu nome é professor Pedro Ivo. Se você se interessa sobre termodinâmica, você chegou no lugar certo, tá bom? A gente vai falar o que é termodinâmica. Termodinâmica é uma área da física que estuda a transformação de trabalho em calor ou processo contrário, transformação de calor em trabalho. Então vamos considerar que a gente tem um recipiente e esse recipiente tem um gás totalmente ideal, tá bom? Onde ele possui boas condições de pressão, temperatura e volume, tá bom? A gente já comentou sobre o que era pressão, o que era volume e o que era temperatura. Então, quando um corpo ele recebe calor, né? Então, quando esse corpo ele recebe calor, o que é calor? Calor é energia responsável pela mudança de temperatura ou do estado físico da matéria. Nesse caso do gás, a gente vai ter, quando ele receber calor, ele vai existir uma mudança de temperatura. O que é a temperatura? É o grau de agitação das partículas do corpo. Então, quando esse gás começar a receber calor, ele vai aumentar a temperatura, consequentemente as partículas desse gás vão ficar mais agitadas. E aí, quando elas ficarem mais agitadas, as colisões que elas já estavam provocando nas paredes do recipiente vão aumentar. A gente diz então que está existindo aí uma mudança da pressão, um aumento da pressão. Então você recebe calor, aumenta a agitação das partículas e assim elas terminam que batendo mais vezes no recipiente. Como elas batem mais vezes aqui no recipiente, vai existir um aumento de pressão aqui na tampa desse recipiente, né? Onde essa pressão que está sendo exercida aí, essa pressão vai ser maior do que a pressão externa que está sendo exercida aqui pelo ar. Então, essa pressão aqui interna fica maior do que a pressão externa, provocando assim um aumento do volume. Essa tampa ela começa a se deslocar, né? Então ela começa a se deslocar e vai aumentando assim o seu volume, né? Então ela vai gerando um aumento aqui, ó, desse volume devido a esse deslocamento aqui dessa altura H, tá bom? Então, quando recebe calor, aumenta a temperatura, consequentemente aumenta a pressão interna vai ficar maior do que a externa e vai gerar uma mudança do volume. Nesse caso aqui a gente vai ter um aumento desse volume. Quando se gera movimento, gente, quando essa tampa está se deslocando, a gente diz que nesse caso está se realizando um trabalho. O que é trabalho, gente? Trabalho é provocação de movimento. Toda vez que a gente tem uma movimentação, a gente tem um trabalho. E como é que a gente calcula esse trabalho? O trabalho é muito simples. Trabalho, a gente já estudou isso no primeiro ano, que trabalho é força vezes distância, né? Bem simples isso aqui. Só que como é que a gente vai calcular isso aqui? Que distância é essa? Que força é essa? Tá bom? A gente pode se utilizar do trabalho de outra forma. Já foi trabalhado com vocês que força é uma relação da pressão vezes a área. Então, quando a gente multiplica a pressão que está sendo exercida aqui por essas partículas nessa área dessa tampa, a gente diz que essa multiplicação entre a pressão exercida pelas partículas e a área da tampa, a gente chama isso de força. Então, substituindo, eu vou ter a seguinte situação. Eu vou ter que trabalho pressão vezes a área vezes
a distância, esse deslocamento. Você concorda que o deslocamento que foi realizado foi essa altura H? Né? Então eu tenho que trabalho a pressão vezes a área vezes a altura. Quem é área vezes altura? Né? A gente tem que área vezes altura, isso aqui a gente tem um volume. Né? Então o que aconteceu? Ele possuía um volume inicial e aí após a tampa subir ele vai ter um volume final. Então portanto eu posso dizer aqui que o trabalho vai ser a multiplicação da pressão desse gás vezes a variação do volume, tá bom? Então, é a pressão vezes a variação do volume. Lembrando uma seguinte situaçãozinha para a gente calcular isso aí, que essa pressão é necessário que ela seja isobárica, não é? Uma pressão isobárica. Como assim uma pressão isobárica? É aquela pressão onde ela não muda, né? Então, o trabalho pode ser determinado por uma pressão constante vezes a mudança do volume. Então, fica bem simples para a gente calcular o valor desse trabalho, tá bom? O trabalho ele pode ser classificado de 3 formas. Eu vou dar uma pausinha aqui e volto com o desenho. Voltando aqui, opa, tremidinha. O gás ele pode ser o trabalho ele pode ser classificado de 3 formas, tá bom? Trabalho positivo, trabalho negativo e trabalho nulo, trabalho igual a zero. Quando é que o trabalho ele é positivo, gente? O trabalho é positivo quando o gás que exerce a força provocando o movimento. Então, nesse caso, quando a gente tem uma força e essa força provoca um deslocamento dessa tampa, provocando um aumento do volume, a gente diz que a gente tem um trabalho positivo. Então, quando a gente tem um aumento do volume e esse aumento do volume é provocado pelo gás, sendo a pressão interna maior do que a externa, a gente tem um trabalho positivo. Então, eu vou botar aqui, ó, volume, nesse caso, aumenta, volume aumenta. Isso quer dizer que a variação do volume aqui ela é positiva. Quando é que o trabalho é negativo? Quando a pressão que está do lado de fora, ela dessa vez é maior do que a pressão daqui de dentro. Um exemplo pode ser quando o gás ele perde calor e aí as partículas vão ficar menos agitadas, a pressão vai diminuindo aqui e aí termina que a pressão de fora ficando maior do que a pressão de dentro. E aí o que vai acontecer? Esse gás ele vai começar a se achatar aqui, né? A tampa vai começar a diminuir o volume. Então, quando a pressão de fora for maior do que a pressão de dentro, a gente diz que o meio exterior exerceu um trabalho sobre gás. Quem realizou o movimento não foi mais o gás, e sim o meio exterior que estava provocando o movimento na tampa. Então, a gente pode dizer que esse trabalho é negativo quando o volume diminui. E quando é que o trabalho é igual a zero? Eu falei para você que esse trabalho é movimento. Se você reparar, trabalho positivo é quando o volume aumenta, existe um movimento aumentando o volume, e trabalho movimento, então, trabalho negativo é quando existe uma diminuição do volume, né? Vai existir uma movimentação aqui. Quando é que o trabalho é igual a zero? Quando não existe movimento. E para que não exista movimento, essa tampa aqui ela nem pode aumentar, nem pode diminuir, ou seja, o gás não varia seu volume. Isso a gente chama, quando o gás não varia o volume, de transformação isovolumétrica. Pode ser chamado de isométrica ou isocórica. Beleza? Tranquilo? Voltamos aqui e a gente vai falar agora um pouquinho sobre trabalho em gráfico, pressão e volume. Vamos considerar um gráfico, pressão, volume, onde a gente tem uma reta aqui que representa uma transformação termodinâmica, que ela esteja na horizontal com o eixo do volume. Não está bem horizontal, mas tá tranquilo, dá para a gente entender, tá bom? O que acontece? Na física, quando se calcula a área
de um gráfico, provavelmente a gente vai achar alguma coisa, tá bom? Então, vamos calcular aqui a área desse gráfico e vamos ver o que a gente vai achar. Se a gente calcular a área disso, a gente tem aqui um retângulo, concorda? Então, a área disso é base vezes a altura. A base, nesse caso aqui, vai ser a variação do volume. E a altura, a gente tem que é a pressão, né? De 0 até P, a gente tem P. Então, eu posso ser base vezes altura ou altura vezes a base. Então, eu vou ter que a pressão, a altura, vezes a base, o volume. Quem é pressão vezes variação do volume? A gente vai encontrar que, nesse caso, a pressão vezes a variação do volume é o trabalho. Trabalho é pressão vezes mudança do volume. Então, eu tenho que, toda vez que a gente for trabalhar um gráfico, para calcular o trabalho desse gráfico, é necessário só calcular a área dele. E assim a gente vai conseguir determinar o seu trabalho, tá bom? Da mesma forma como a gente conversou, o trabalho ele pode ser classificado de 3 formas, também como trabalhado em um gráfico. Olha como é simples. Eu falei que o trabalho é positivo quando o volume aumenta, o trabalho é negativo quando o volume diminui, e o trabalho é zero quando ele nem aumenta e nem diminui o seu volume. Então, nesse caso, olha, eu tenho 3 gráficos para a gente representar isso. Se você reparar nesse gráfico, a gente tem uma transformação onde esse gráfico está saindo de um volume V1 e está aumentando ao eixo, aqui a seta do volume, e está aumentando para o volume V2. Então, eu posso dizer que nesse caso aqui eu tenho um trabalho que ele é positivo, porque a gente tem um aumento do volume. Então, toda vez que o volume aumentar, for para a direita, né, a gente tem um trabalho positivo. Já nesse caso aqui, ó, se você reparar, eu vou dizer que aqui é V1 e aqui é V2. Se você reparar, ele está saindo de um volume V1, está diminuindo, ó, chegando até próximo a zero. Então, como o volume diminui, eu tenho um trabalho aqui, ó, negativo. Então, se eu calcular aqui, eu vou encontrar a área disso. Eu já sei que esse cálculo dessa área vai dar, isso aqui é um trabalho negativo. E o cálculo dessa área, isso é um trabalho positivo, e o cálculo dessa área, um trabalho negativo. E nesse caso aqui, eu tenho um trabalho igual a zero. Por que igual a zero? Primeiro, nesse primeiro ponto, o volume dele é V. Quando ele vai aumentando a pressão, ele continua no mesmo volume V. O que é que está acontecendo? A pressão dele está mudando, mas o volume dele não muda, tá bom? Então, como a gente tem aqui uma transformação isovolumétrica, o trabalho é igual a zero. E até por uma outra situação, eu falei para vocês que para a gente calcular a área, para calcular o trabalho é necessário calcular a área. Então, aqui eu tenho um trabalho, eu tenho uma área. Aqui eu tenho uma área, então eu tenho um trabalho. Aqui eu tenho uma área, então eu tenho um trabalho. Já que eu tenho uma linha, cadê a área? Para eu calcular, cadê a parte assim pintadinha, né? Eu não tenho, então a gente tem trabalho igual a zero, tá bom? Então, galera, eu espero que vocês tenham aproveitado a aula, que vocês tenham aprendido comigo. Fica até a próxima aula e obrigado e tchau, fica com Deus. Valeu, galera. Falou!